Vacinação contra a gripe é o assunto que vai estar em cima da mesa nesta terceira parte do consultório. Depois de um ano em que o número de infecções foi residual, os especialistas acreditam que este inverno a atividade gripal vai ser mais forte. A campanha de vacinação está prevista começar em outubro. Vamos já conhecer a opinião do Dr. Luís Rocha, médico pneumologista, a quem agradeço desde já a presença. Muito obrigada, Sr. Doutor. Deixe-me apenas dizer lá para casa que na última meia hora, após o intervalo, vai poder ligar e fazer a sua questão, tirar as suas dúvidas relacionadas com este assunto ou pneumologia. 225083297 é o número para o qual deve ligar. Pode já inscrever-se para participar em direto no programa ou então enviar a sua questão para o endereço de e-mail consultório@portucanal.pt. Agora sim, Sr. Doutor, vamos então falar sobre a vacinação contra a gripe. E digo também que o Governo anunciou um reforço de 146 mil doses da vacina. O que é que podemos prever? Esta época gripal vai ser mais forte do que a do ano passado? Sim, temos que olhar para este ano como uma época completamente distinta dos anos anteriores relativamente a esta questão da gripe. Isto porquê? Tivemos uma gripe inexistente praticamente neste último outono e inverno. Tivemos menos circulação de vírus, maior proteção das pessoas, menos anticorpos que essas pessoas tiveram relativamente ao contacto com esse vírus e dessa forma essa vigilância epidemiológica que é feita para o fabrico de novas vacinas todos os anos para a gripe não foi tão eficaz. Portanto, não sabemos muitas vezes que estirpe é que será mais prevalente. E nesse contexto, a existir gripe, que vamos ter gripe, teremos aqui um efeito maior na população, com, portanto, uma virulência maior por parte do gripe. Menos anticorpos das pessoas, menos circulação de vírus e, portanto, este impacto maior relativamente a esta questão da gripe. Com toda a certeza vamos ter isso. O uso de máscara e também o distanciamento ajudou a essa circulação de Sem dúvida. vírus, não é? Sem dúvida. Isto é uma prática que eu digo que veio com certeza para ficar. E, portanto, aqui fica já defendida a questão do uso de máscara. Não sou de todo radical relativamente à máscara, mas neste contexto epidemiológico, com um pico de gripe e em espaços públicos, acima de tudo fechados, por que não usar máscara, independentemente da questão de SARS-CoV? Acho que sim, o uso da máscara ajudou bastante, o distanciamento social, a higienização. Já tivemos esse exemplo em 2009 com a gripe A. E, portanto, tivemos uma boa aprendizagem já nessa altura. E dessa forma, ou seja, se esta aprendizagem mantivermos neste contexto de gripe, que vai de outubro a fevereiro, e temos noção, porque há uma vigilância também relativamente aos picos, e nessa altura, se usarmos a máscara em contexto fora do nosso ambiente familiar, em situações de aglomeração, em situações de espaços fechados e com mais gente desconhecida do nosso meio, acho que sim, é uma boa prática. Mas se pusermos em prática todas essas medidas, mantivemos o distanciamento, usamos a máscara, porquê que há mais gripe este ano? Penso que compreende a minha questão. Percebo perfeitamente. O que se prevê, não é? Percebo. Que haja mais gripe este ano. Prevê-se a retirada um pouco desta proteção. E, portanto, ao retirar-se esta proteção, prevemos que a curto prazo temos 85% da população vacinada, temos a restante população que por circunstâncias ou por não quererem vacina ou por jovens, e portanto fica essa fatia de população não vacinada, os 15%, e portanto prevemos que o uso de máscara sai do circuito. Portanto, esse não uso de máscara e com a entrada da gripe vamos ter com toda a certeza, portanto, essa transmissibilidade, porque acima de tudo o vírus da gripe é facilmente transmissível. E o efeito, acima de tudo, é nos vulneráveis, nas pessoas de idade e com doenças crónicas, e, portanto, aí devemos continuar a proteger essas pessoas. Esses devem ser os grupos prioritários da vacinação? Sem dúvida. São aqui os grupos extremos, portanto, os mais jovens, e daí uma grande indicação também para as grávidas, porque depois oferece não só à própria, como também naqueles primeiros meses de vida relativamente à criança, e os de mais idade, ou seja, acima de 65 anos. Eu não digo obrigatório, mas é fortemente aconselhável fazer. Gratuito? E é gratuito. No Serviço Nacional de Saúde? E fortemente aconselhável também entre os 60 e os 64. E aqui as doenças crónicas. As doenças crónicas, desde a parte renal, hepática, respiratória, cardíaca, têm uma forte indicação para serem vacinados. Porque há descompensação relacionada com ter uma gripe, descompensa,
E apesar de não termos muitos números relativamente à mortalidade por gripe, assistimos todos os dias a uma contabilidade relativamente ao que se passa com a Covid-19, mas relativamente à gripe, essa contabilidade é feita de forma mais laboratorial. E o que podemos contar é que teremos aqui, no final da época de outono e inverno, teremos com certeza o designado excesso de mortalidade, e aí podemos dizer que esse excesso de mortalidade se deveu à gripe. Isso acontece nos períodos endémicos com mais gripe. A transmissão do vírus da gripe é muito idêntico ao da Covid-19? Exatamente a mesma. Ou seja, temos aqui uma transmissão pelas gotículas, pelo contacto próximo, pelas superfícies, e dessa forma, portanto, a forma de infecção é exatamente igual à do SARS-CoV. Portanto, temos aqui um vírus que se transmite exatamente da mesma forma, via aérea superior e, portanto, e depois com todas as repercussões em termos de organismo. Começamos a contabilizar as pessoas que morriam por Covid-19. Sr. Doutor, antes do início da pandemia, se contabilizássemos as pessoas que morriam por gripe, também se calhar ficávamos assustados com os números. Ficávamos, já se passa com a pneumonia. Nós sabemos o que é que acontece com a pneumonia. Se nós dissermos que em cada 90 minutos morre uma pessoa por pneumonia, essa contabilidade ao final de um dia sabíamos que eram cerca de 16 pessoas. E, portanto, nós assistimos diariamente também a um número muito equivalente a este relativamente ao SARS-CoV. E se nós tivéssemos a possibilidade de fazer testes para a questão da gripe e acompanhássemos também, porque muitas vezes a mortalidade está associada à descompensação da doença de base, a doença que tinha como crónica. E não foi diretamente por gripe. Se verificarmos as certidões de óbito, aparece que morreu por insuficiência cardíaca ou por descompensação da sua diabetes, e não por gripe. Mas a gripe foi o evento final que levou àquela descompensação e àquela morte. E, portanto, muitas vezes podemos contabilizar no final da época, dizer houve um excesso de mortalidade, com grande probabilidade relacionada com a gripe, mas as certidões de óbito aparecem com essa designação e não muitas vezes com a designação gripe. Se vamos contabilizar, por exemplo, temos poucas centenas de gripe como causa direta em termos de certidão de óbito, mortalidade por gripe. Muito bem. O Serviço Nacional de Saúde vai ter, portanto, 2,24 milhões de doses de vacinas contra a gripe para proteger os grupos prioritários, tal como falamos. Este estoque é suficiente depois daquilo que aprendemos com este contexto pandémico? Não vai haver agora mais pessoas a quererem vacinar-se? Pode ser insuficiente, mas provavelmente haverá reservas para poder vacinar mais pessoas. Mas, acima de tudo, temos que nos focar aqui em grandes grupos. Os doentes acima dos 65, acima dos 60 já fortemente recomendável, os doentes crónicos, profissionais de saúde aqui envolvidos, os lares e profissionais aqui também envolvidos. Estes são os grandes grupos que devem obrigatoriamente, eu digo obrigatoriamente, entre aspas, que devem ser vacinados. Isto porque, acima de tudo, e nos profissionais de saúde, há transmissibilidade ao seu doente, que muitas vezes não tem defesas e que pode matar o seu doente. E, portanto, aqui há forte indicação para os profissionais se vacinarem. E, acima de tudo, também o levarem para casa. E depois haverá também a procura grande no meio laboral. As empresas estão mais sensíveis a tudo isto, querem os seus profissionais com todas as suas capacidades, e se puderem oferecer a vacina aos seus trabalhadores, vão fazer esse esforço no sentido de vacinar também os seus trabalhadores. E estamos aqui a falar muitas vezes de trabalhadores sem doença crónica e sem patologia. E, portanto, a minha recomendação é que sim, que façam isso. E, portanto, há aqui um grande grupo que vai procurar vacinas e, com toda a certeza, irão esgotar-se, mas com certeza haverá reservas também para compensar essa maior procura que existirá com toda a certeza este ano. E em relação às crianças e aos jovens? As crianças são fortemente recomendáveis também aqui, acima dos 6 meses de idade e, acima de tudo, as crianças com doença associada. Claro que são fonte de transmissão. A criança, por si, se olharmos para os números globais, nós temos cerca de 5 a 15% da população mundial vai sofrer de gripe, 10% dos adultos, então aqui um forte grupo, e as crianças é um terço delas vão ter gripe. E as crianças são um veículo de transmissão, como acontece entre escola, creche, casa, meio laboral. Portanto, é este circuito que funciona relativamente à transmissibilidade, e a criança aqui é muito fonte relativamente à questão da transmissibilidade. Eu, na minha atividade, ou seja, recomendo sempre aos pais
e com doença respiratória associada, fazer a vacina da gripe. E faço já desde há muitos anos às crianças. É sempre questionado tudo sobre fazer ou não fazer, e a minha resposta é sempre sim, façam. Neste caso não devia ser alargado os grupos prioritários? Eu penso que os professores e educadores de infância e mesmo auxiliares nas creches ainda não estão incluídos nestes grupos. Não, mas sim, ou seja, não estão incluídos, assim. mas deveriam fortemente, porque estão em contacto direto com as crianças. Se puder protegerem-se numa altura em que usar máscara, e portanto, mais uma vez aqui a questão da mensagem da máscara é fundamental, mas se puderem vacinarem-se, porque não? Ou seja, ficam mais protegidos, porque o não vacinar, com toda a certeza, e tem essa experiência no dia-a-dia, da transmissibilidade, não só do vírus da gripe, mas também de outros vírus que são comuns nas crianças, e 90% das infecções nas crianças são infecções víricas, e portanto, e têm essa experiência de transportarem para as suas casas estes profissionais infecções víricas, e neste contexto a vírus da gripe também. Portanto, perante todo este contexto pandémico, há aqui uma nova visão, não é? Da população em geral para lidar agora com este vírus. Uma aprendizagem acima de tudo. A população aprendeu a forma do distanciamento, da proteção individual. Todos assistimos em público, muitas vezes o tossir ou o simples espirro, toda a gente olha, quando era banal anteriormente. E, portanto, isto por si é um bom indicador de que as pessoas estão mais atentas. E, portanto, se isso ficar para o futuro, ajuda na proteção, acima de tudo, dos mais vulneráveis. Portanto, toda a gente deve ser vacinado. Mas quem é que não deve ser vacinado contra a gripe? Sim, há aqui grupos de todo que não devem ser vacinados, mas são poucos. Existe aqui, acima de tudo, a hipersensibilidade, as alergias a alguns recipientes do vírus da gripe, de como é preparado. Esse vírus, sabemos, por exemplo, as proteínas do ovo, alguns recipientes aqui envolvidos, e algumas síndromes neurológicas muito discutidas muitas vezes, ou seja, o Guillain-Barré é um deles, em que existe aqui uma contraindicação para a vacinação para a gripe. Mas se houver dúvidas, ao fazer uma consulta ao seu médico assistente, facilmente há aqui uma informação que ultrapassa as dúvidas que possam existir. Claro. Nomeadamente para quem tem mais de 65 anos, pode ser mais difícil ter acesso à informação. E tal como a vacina contra a Covid-19, estou aqui a comparar as duas e já vou perguntar mais pormenores sobre elas, também tem efeitos secundários, poderá ter efeitos secundários esta vacina? Sim. Sempre que há inoculação, e neste caso são vírus inativados, a vacina da gripe são 4 vírus. São 2 vírus A e 2 vírus B. O H1N1, H3N2 e 2 vírus B. Isso obedece a uma vigilância, tal vigilância epidemiológica, que determina como é que será fabricada esta vacina. E, portanto, como eu disse inicialmente, essa vigilância este ano perdeu-se um pouco por a menos frequência de vírus. E, portanto, quando são inoculados esses vírus, o nosso sistema imunológico pode reagir reconhecendo aqui algum efeito relativamente a essa inoculação, e podemos ter um síndrome febril transitório. E esse síndrome febril transitório não é mais que uma resposta do nosso sistema imunológico. Eu costumo dizer aos doentes, ou seja, se teve, é bom indicador, porque eventualmente, ou seja, indica que houve uma resposta imunológica. E sabemos que essa resposta imunológica é tanto mais exacerbada quanto menos inoculações teve no passado relativamente à vacina da gripe, ou menos contacto que teve com o vírus, e sabemos também que nas idades mais extremas essa reação imunológica, por não termos as defesas tão capazes, não é tão exuberante. E, portanto, há aqui uma situação transitória facilmente de fácil resolução, e que não devemos dizer fiz a vacina da gripe e fiquei com uma gripe. Não. Desde que somos inoculados até termos uma imunidade capaz relativamente à gripe, decorrem cerca de 2-3 semanas. E, portanto, não é fazer hoje a vacina e no dia seguinte já estamos protegidos. Isso não ocorre. Portanto, temos que ter aqui também alguma proteção nesse período, tal como acontece, exemplo do SARS-CoV, e também levou uma aprendizagem. Portanto, são bons indicadores, ou seja, não há aqui nada que a vacina da gripe não resolva com um simples paracetamol, por efeito secundário que possa existir ali transitório. Ora, se me diz que são 2-3 semanas e há especialistas que estão a pedir que se acelere a vacinação, uma vez que o pico poderá ser em dezembro, e, portanto, para conter um eventual agravamento da época, o que é que poderá estar em causa? Estamos a vacinar as pessoas demasiado tarde?
Estava a questionar relativamente ao SARS-CoV? Não. Relativamente à vacinação contra a gripe, não é? Poderá arrancar em outubro. Exatamente. Nós temos aqui em outubro, o período de epidémico relativamente à questão da gripe pode ir de outubro a fevereiro. De outubro, exatamente. De outubro a fevereiro. Mas é outubro. E podemos iniciar essa vacinação precisamente no início de outubro. As vacinas com certeza ficarão disponíveis nesse período. E iniciamos essa vacinação. Eu costumo dizer aos meus doentes que se em outubro estiverem numa época como se estivessem no verão, aguardem um pouco a fazer a vacinação. Porque temos aqui um período em que, durante um período de 3, 4 meses, podemos ter necessidade, eventualmente, até de fazer um reforço. Porque a vacina da gripe podemos fazer até 2 doses. Depende do perfil do doente e, portanto, podemos ter necessidade de fazer um reforço mais tardio. E, relativamente a esse período, ou seja, ao longo dos meses, vamos perdendo alguma imunidade por essa vacina. Em 3, 4 meses não temos a mesma imunidade que tínhamos quando fizemos essa inoculação e, decorrido dessas 3, 4 semanas, conseguimos ter essa imunidade. E, portanto, podemos ter aqui um período de janela em que há necessidade de reforço de vacina. Faço a vacina em outubro, por exemplo, e tenho o pico da gripe em janeiro, se calhar eu tenho que fazer aqui um reforço, porque fiz precocemente a minha vacina. Portanto, tenho que atender a alguns desses fatores. E o contexto da vacina também muda, Sr. Doutor, perante as novas estirpes que vão surgindo todos os anos? O contexto, ou seja, a vacina é uma nova vacina todos os anos. Todos os anos. Todos os anos existe um grupo de médicos peritos que fazem uma vigilância epidemiológica em cada um dos hemisférios para saber qual é os vírus mais predominantes. E, de acordo com isso, começam a produzir as vacinas para inocular cada um desses hemisférios. E sabemos que, desde há 2 anos, temos a vacina da gripe com 4 estirpes de vírus, como disse há bocado, ou seja, em termos de inoculação. E é uma vacina necessária de fazer anualmente por perda natural da sua eficácia ao longo do ano e, portanto, a necessidade de novas estirpes e de aumento de eficácia, a inoculação anual relativamente à vacina da gripe. E, portanto, aprendemos que no início da pandemia houve muita resistência à toma da vacina. O mesmo achamos nós que não vai acontecer, não é? Porque as pessoas aprenderam com a Covid-19 e agora vão se proteger contra a gripe, mas pode haver muitas dúvidas. Para quem ainda não tomou a vacina, mas pretende tomar, nomeadamente os mais jovens, tomam a primeira dose, a segunda, a seguir a vacina contra a gripe, como é que o corpo vai reagir a tantas vacinas? A nossa sobrevida em termos de humanidade, e agora ultrapassamos muitas vezes os 100 anos, deve-se essencialmente a 2 situações muito particulares na ciência, que foram os antibióticos e as vacinas. E, portanto, as vacinas aqui ocupam um papel fundamental na nossa longevidade. E se pudermos proteger relativamente, se tivermos recursos em termos imunológicos para combater aquilo que nos rodeia, melhor. Portanto, aqui o Conselho, não há aqui nada prejudicial em termos da vacina. Temos essa experiência há longo tempo. E a população portuguesa é uma população, ao contrário dos outros países europeus, é uma população que se vacina e que cumpre normalmente e olha para esta situação como uma mais-valia. Essa é a principal mensagem, não é? Vacinar-se também contra a gripe. E falamos aqui também no uso da máscara, Sr. Doutor, de facto esse comportamento, essa educação é algo que acredita que vai permanecer nos portugueses, nomeadamente quando estão em aglomerados e portanto, em espaços também fechados? Acredito que sim, ou seja, nós temos o exemplo já há muito tempo dos países asiáticos que usavam máscara e agora compreende-se e a população compreende muito bem o porquê o uso de máscara. E o uso de máscara de forma adequada protege, acima de tudo, no nosso dia-a-dia. Os profissionais de saúde já usam máscara no seu contexto desde há muito tempo. Temos situações particulares para doenças mais graves, como a tuberculose, por exemplo, em que aqui os usos de máscara são máscaras específicas e os profissionais conhecem muito bem, quer os enfermeiros, quer os médicos, conhecem muito bem qual o perfil de máscara a usar e de que forma é que devem usar, de que forma é que devem uma campanha brutal nos serviços de saúde relativamente à lavagem das mãos, portanto, com o impacto que isso tem no uso de antibióticos em doentes, o simples facto de lavar as mãos. Portanto, isto é conhecido entre os profissionais de saúde. Portanto, se conseguirmos, e com este impacto todo que houve com o Covid-19 na população em geral, com certeza que ficou aqui muita mensagem positiva no sentido destas regras se manterem e, se forem aplicadas no futuro, temos aqui com bons resultados. Em relação à vacinação da Covid-19, aproveito também aqui a sua presença. Estamos a ir no bom caminho?
Sem dúvida, e temos assistido a bons números. Temos uma vacinação em massa, temos uma adesão por parte da população jovem nesta última fase significativa. Ficou surpreendido? Não, porque eu lido com muitos jovens, lido com os pais que me ligavam de forma frequente, com dúvidas, claro. E que do outro lado, facilmente, com esse simples telefonema, ficavam tranquilos e vacinavam os seus jovens dos 12 aos 15 anos, sem problema absolutamente nenhum. Eu tenho 2 filhos nessas faixas etárias, ou seja, uma mais velha que fez, com 23, que fez a vacina logo que abriu o agendamento, e outro com 14, que logo que abriu o agendamento, foi logo no primeiro dia. Portanto, são 2 bons exemplos de que dava perfeitamente aos meus doentes e que eles assistiam. Porque muitas vezes fazem essa pergunta, apesar de ser uma pergunta errada. Se fosse com os seus, como é que fazia? E neste contexto eu não tinha dúvidas, é para fazer. E em relação à idade pediátrica? Idade pediátrica, nós não temos ensaios clínicos ainda abaixo dos 12 anos. Os ensaios clínicos foram feitos acima dos 12 anos e, portanto, havia segurança relativamente a esta faixa etária. Abaixo dos 12 anos ainda estão a decorrer muita informação, portanto, abaixo desta idade ainda não há informação segura para fazer a vacina e, portanto, temos que aguardar estudos sobre isto. Prevê-se que seja a curto prazo? Ainda não? Ainda é muito precoce falar sobre isso? Ainda é muito precoce porque quando todo este ensaio, quando ainda no programa anterior falavam sobre ensaios clínicos. Os ensaios clínicos obedecem aqui um conjunto de regras e uma metodologia que depois precisam de ter uma amostra significativa em termos de população para se afirmar que são seguro, que é seguro. Estou convencido que sim, que será seguro, mas disso não serve como percepção. Precisamos da evidência científica e, nesse contexto, portanto, é preciso decorrer algum tempo para que depois tenhamos aqui informação segura e portanto, é preciso a validação de tudo isso e depois as agências internacionais, nomeadamente a europeia, dar o ok para uma faixa etária abaixo dessa faixa etária. Portanto, temos que aguardar. Muito bem. Sr. Doutor, muito obrigada por toda esta explicação. Vamos fazer um curtíssimo intervalo e depois ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores. Portanto, vai poder ligar e tirar as suas dúvidas após um curtíssimo intervalo. O número de telefone é o 225083297, 225083297, o número de telefone que está disponível, para o qual pode ligar e deve, se tiver alguma dúvida e participar em direto neste programa. Pode também enviar a sua questão para o endereço de e-mail consultório@portucanal.pt. Dúvidas relacionadas com a vacinação contra a gripe, que também deve ter, ou então relacionadas com pneumologia. Se tiver dúvidas, ligue 225083297. Estamos aqui para o ajudar na última parte deste programa, que termina bem perto das 4 da tarde. Até já. Última parte do consultório e é a sua vez de entrar em direto e fazer a sua questão. 225083297 é o número de telefone que está disponível e para o qual deve ligar se quiser participar. Dúvidas sobre a vacinação contra a gripe ou pneumologia podem ser tiradas com o nosso convidado, Dr. Luís Rocha, médico pneumologista, a quem agradeço a presença novamente. Muito obrigada, Sr. Doutor. 225083297 é o número disponível ou pode enviar a sua questão para o endereço de e-mail consultório@portucanal.pt. Vamos ao encontro, se me permite, do primeiro telespectador. Vamos ouvir a dúvida de Armando Guia, tem 71 anos e liga de Irmesinde. Boa tarde. Boa tarde. Olá, pode fazer a sua questão. Eu tenho tomado, eu sou diabético. Eu morei 29 anos, ou quase 29 anos, no Algarve. E sempre tomei a vacina lá. Até porque eu tive uma doença pulmonar e tive coisa mesmo, doença dos pulmões, tive tuberculose. E vim para aqui agora há 2 anos, fez 2 anos fez 1 ano no dia 3 de abril. Sim. Vim para aqui para Irmesinde. Vim para aqui para Irmesinde, não tomei vacina, não pude tomar lá em Faro, tive que vir para aqui e não tomei aqui porque não fui
Hermesinde, lá onde fazem centro de saúde e hospital ao fim de semana, fui a Hermesinde, fui à Bela, também. Eu não tenho médico de família, há 2 anos, vai fazer 2 anos, e não tenho médico de família. E ouvi dizer que o Sr. Doutor que agora é menos, tem mais vacinas, mas para tanta gente eu não sei se vou ter vacina para mim e para a minha companheira, que é mais velha do que eu, e eu sou diabética e ela é hipertensa. Portanto, e o Sr. também Armando não tomou vacina. tem dúvidas, não sabe se vai tomar a vacina porque não tem médico de família, neste caso, não é? Como? É isso, Sr. Armando. Tomámos a vacina da pandemia. Sim, é que tomámos exatamente. e foi da melhor, foi só uma vacina que tomámos, Muito bem. e a minha companheira. Muito bem. Agora, não sei como não tenho médico, porque eu tenho que andar atrás do médico lá nos consultórios do centro de saúde, para arranjar médico para me passar para... Sim, a prescrição da vacina. Sr. Armando, muito obrigada por ter telefonado e por ter colocado esta dúvida, que de facto é de muitos portugueses também, que neste momento estão infelizmente sem médico de família e não sabem como devem fazer para tomar a vacina. Sr. Doutor, podemos ajudar o Sr. Armando? Com certeza. Obrigado pelas questões, são questões interessantes, ou seja, coloca aí algumas situações. O facto de ser diabético coloca logo num grupo de risco em que tem a vacina de forma gratuita. Basta contactar o seu centro de saúde, não precisa de contactar o seu médico, porque esta situação está facilmente agenda e facilmente depois tem direito à sua vacina. Quanto à sua esposa, ou seja, com toda a certeza também a fará, diz que tem mais idade, ou seja, provavelmente estará dentro desse grupo que também será vacinado de forma gratuita. Eu relembro que acima dos 65 anos e com doença como a sua, em particular, a vacina é gratuita. Entre os 60 e os 64 é fortemente recomendada e tem uma comparticipação de 37%. Tem sempre o recurso para poder fazê-la dessa forma. E, portanto, basta só agendar junto do seu médico assistente através dos enfermeiros e, portanto, esse agendamento não precisa de ir ao médico. Basta telefonar e agendar o dia para fazer a sua inoculação. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Armando, pela sua questão. Certamente também com a sua resposta ajudamos muitos portugueses. Vamos ao encontro de outra telespectadora, Maria Sousa, que liga de Famalicão. Bem-vinda ao consultório. Sim, boa tarde. Boa tarde. Pode fazer a sua pergunta. Eu gostaria de fazer a pergunta, e não só. Perguntar ao Sr. Doutor, primeiro cumprimento, e se é médico de família, que seja realmente um bom médico, que é o que eu desejo, porque neste momento a gente não tem culpa daquilo que nos acontece, e depois eu sou uma das pessoas, eu e a minha família toda, que temos médico de família e que não temos, porque sempre que a gente precisa de uma consulta em 6 anos, uma vez, acontece que temos que ir para a consulta aberta. A consulta aberta não quer saber de nada. E assim, as vacinas aqui no Norte funcionam assim. Temos que ir às farmácias, agendar as vacinas, aonde vem, elas pedem 10 mil e vem 30. Acontece que temos que marcar em várias farmácias. Eu infelizmente, tenho problemas de hematologia, estou no São João, e a gente pede lá, pede ali, pede lá, e andamos a pedir quase esmolas. O meu filho tem asma e bronquite, devia ser um dos quatro. Antigamente tinha de graça, agora não tem. Mesmo assim, por trás da cortina, eu consegui uma, não é? Mas o meu filho tomou há 3 meses. E agora tomou outra vacina, mas também toma uma para os pulmões. Eu fiz uma pré-eclâmpsia, é um problema assim bastante grave, não é? Onde eu neste momento nem tenho 20 de plaquetas, não posso apanhar nunca a vacina. Esta vacina, a vacina do Sport 2, tenho mesmo o documento, que eu não posso. E há onde consumir a dizer, eu não tenho que ter um rótulo nas costas, a dizer porque é que eu não posso apanhar a vacina. E é mais outro. E assim, eu pergunto, como é que é possível não haver vacinas quando agora diz assim, nos centros médicos, quem quiser vacinas tem-as aqui de graça. Foi coisa que a gente bateu lá para pedir de graça, não é? E nunca ninguém as deu. E eu pergunto,
como é que é tão fácil falar em vacinas, não sei, Sr. Doutor, como é que é tão fácil e como foi fácil arranjar estas vacinas quando as outras são nós pagamos. Olha, eu pago 40 euros por uma para o meu filho, para os pulmões, mas primeiro tem que tomar a da gripe. E o meu filho até tomou da gripe das aves. E agora tomou esta, e eu pergunto, e agora tomou a Johnson. E agora eu pergunto, onde é que eu vou buscar as vacinas para o meu filho, se não existe? As farmácias já deixaram de fazer contratos com os laboratórios, eu cheguei a falar com os laboratórios e tudo. Diz que não havia, que o governo que não pagava. Eu gostava de saber como é que é isto. Maria, falamos aqui de várias vacinas. Vamos ver se o Sr. Doutor também nos consegue aqui elucidar um bocadinho sobre o seu caso e o caso do seu filho também. Ok, colocou-nos aqui algumas questões e vamos ver também se eu percebi. Ou seja, falou de duas situações em particulares, a sua e a do seu filho. Relativamente à sua, que expôs relativamente ao problema hematológico, daquilo que eu depreendi, portanto, tem uma baixa de plaquetas. Nós temos que atender, quando fazemos a inoculação com a vacina, com qualquer uma das vacinas, se tivermos o número de plaquetas não capazes, podemos ter aqui um problema relacionado com a não coagulação e, portanto, isso deve, com o seu médico que quer estar a acompanhar relativamente a isso, saber qual é o número de plaquetas que tem para poder fazer com segurança essa inoculação. Mas, nesse contexto, até pertence a um grupo que também, em problemas hematológicos, tem forte indicação para fazer a vacina da gripe. Relativamente ao seu filho, ou seja, coloque-nos aqui uma questão, provavelmente a vacina que está a referir foi uma vacina antipneumocócica, é vacina para a pneumonia, portanto, é que existe no mercado, e relativamente à vacina da gripe, se tem problemas respiratórios, poderá haver uma simples indicação do médico assistente, poderá também por si ter acesso a uma vacina gratuita, caso contrário, também poderá fazer a vacina com uma simples receita com participação de 37%. Portanto, não tenho aqui dúvidas relativamente a quer um, quer outro, em poderem fazer a vacina. A acessibilidade aos serviços. Basta o agendamento, como disse anteriormente na questão colocada, é uma acessibilidade que é feita com agendamento com os enfermeiros. Esse agendamento basta um simples telefonema, fazer o agendamento relativamente ao dia. O número de vacinas disponíveis. Claro que o ano passado, e por isso o governo português, o Estado português, salvaguardou este ano num volume maior de vacinas, porque haverá com certeza uma procura maior e haverá uma cobertura maior da população. E, portanto, as farmácias, com toda a certeza, também estarão com uma aprendizagem feita do ano passado para este ano relativamente ao número de vacinas. Eu penso que este ano não haverá problema, muito embora todas as vacinas serão consumidas e haverá sempre alguém que queira fazer a sua vacina e não a consiga, mas, acima de tudo, salvaguardar estes grupos de risco que devem fazer a sua vacina. Maria, muito obrigada pela sua chamada e as melhoras para si e para o seu filho. Muito obrigada. Sr. Doutor, aproveito este caso para lhe perguntar, já respondeu a esta questão, mas vai haver de facto uma corrida às vacinas este ano, por tudo aquilo que a população aprendeu neste contexto pandémico? Haverá uma procura maior por parte da população. Mesmo aquelas pessoas que habitualmente não se vacinavam vão procurar fazer a vacina da gripe. E, portanto, nós devemos salvaguardar esses grupos e as unidades de saúde familiar, os cuidados de saúde primários, com toda a certeza salvaguardam aqueles grupos que de todo precisam. Isso está nas listas, claro. E, portanto, e facilmente têm acesso. Essa contabilidade é feita e, portanto, essas vacinas para esse grupo estará disponível. Depois haverá outra fatia da população que vai procurar, como disse há bocadinho, ou seja, no contexto laboral, muitos profissionais vão querer fazer, as empresas vão olhar para os seus profissionais e vão propor as vacinas. E depois os outros grupos, mesmo apesar de não terem patologia crónica, há muita gente que se vacina e não há nenhuma contraindicação para não fazer, portanto, salvaguardando todos os outros grupos que já fiz referência que têm prioridade. Claro que sim. Vamos ouvir mais uma telespectadora, vamos ouvir a pergunta da Luísa Rocha, que liga de Lousada, tem 62 anos. Bem-vinda ao consultório. Olha, boa tarde, menina Alexandre, e boa tarde, Sr. Doutor. Muito boa tarde. Eu gostaria muito de fazer uma pergunta ao Sr. Doutor que é relacionada ao meu marido. O meu marido tem uma patologia crónica no pulmão direito e necessita de dormir durante a noite com um BiPAP e durante o dia com uma máquina de oxigênio que, tanto é um bocadinho grande que eu não sei bem explicar, mas penso que o Sr. Doutor está ao corrente mais ou menos como é que essa máquina funciona. E a questão que eu coloco é o seguinte: o meu marido basta só ir à casa de banho, com o oxigênio está sempre entre 88 e 90. Basta ir à casa de banho com o oxigênio, basta andar um bocadinho
o oxigênio passa logo para 70. À noite, quando lhe põe o BiPAP, o meu marido fica completamente a abafar, diz que abafa com o BiPAP, fica com o oxigênio entre 60 e 70. Estou farta de correr tudo, ele corre muitas vezes ao Hospital Padre Américo, onde faz grandes infecções, e um médico diz que a máquina grande, que tem que estar 16 horas, que lhe faz mal ao pulmão, que faz criar um ácido carbónico que faz mal. Pergunto ao Sr. Doutor, o que é que eu terei que fazer para ajudar o meu marido para não ter assim tanta falta de ar, que eu estou farta de correr tudo e não sei mais para onde o hei de ajudar. Obrigado, doutor, e agradecia que me desse essa informação. Muito obrigada também, Luísa, pelo seu telefonema. Vamos, de facto, tentar ajudar, Sr. Doutor. Sim, são colocadas aqui algumas questões relativamente à situação do seu marido em particular. Daquilo que eu percebi, ele faz ventilação não invasiva, com o BiPAP. BiPAP é a designação para esse ventilador que o ajuda na questão da mecânica ventilatória. E, simultaneamente, está a fazer oxigenoterapia de longa duração. E falamos de longa duração, acima de 15 horas dia. O efeito tem que ser desse mesmo, não são 8 nem 10, são acima de 15 horas dia e muitas vezes as 24 horas dia fazer oxigenoterapia de longa duração. Com toda a certeza o seu marido está referenciado numa consulta de especialidade na pneumologia para fazer isto, tem uma patologia com certeza grave em termos da função do pulmão e, acima de tudo, a forte recomendação é fazer a vacina da gripe, tem toda a indicação para o fazer. Apesar dos 62 anos de idade, tem indicação para fazer a vacina da gripe de forma gratuita. A da pneumonia também já deveria ter feito, com toda a certeza, se anda numa consulta deste tipo. E, portanto, deve fazer a vigilância e a monitorização na sua consulta de especialidade, porque requer uma avaliação periódica para ajustar os níveis do ventilador, fazendo a monitorização relativamente aos gases de sangue, que sabe muito bem como é que é a colheita de uma artéria periférica de sangue para saber como é que estão esses gases de sangue e fazer esse ajuste quer no oxigênio, quer no seu ventilador. Portanto, fale com o seu médico especialista que a está a acompanhar, fez referência ao Val de Sousa. O Val de Sousa tem um conjunto de especialistas nesta área muito bons, portanto, faça essa sua referência e, portanto, terá todo o apoio, com toda a certeza, dos meus colegas. Luísa, muito obrigada pela sua chamada. Um beijinho para vocês. Obrigada, igualmente para si, as melhoras para o seu marido. Foi um gosto ouvi-la, muito obrigada. Sr. Doutor, chega-nos aqui uma questão via e-mail. Quem nos escreve é a Fernanda Dias e diz o seguinte: muito boa tarde, tenho 50 anos e sou portadora de doença autoimune Sjögren e fiz a vacina da Covid. Recomenda a vacinação da gripe e já agora o meu filho de 16 anos saudável também deve tomar? Muito obrigada pela sua questão, Fernanda. Sim, ou seja, tem uma doença crónica, o Sjögren é uma doença com repercussão que também pode ter pulmonar e fala em uma autoimunidade, até provavelmente poderá estar a fazer até terapêutica imunossupressora. Também pertence a um grupo com forte indicação para a vacinação para a gripe e de forma gratuita. E, portanto, é uma situação com indicação precisa. Relativamente ao filho, 16 anos, por que não? Ou seja, é uma situação, poderá fazê-la, salvaguardar aqui os grupos prioritários, mas não tem nenhuma contraindicação para não fazer, apesar de saudável. Também costumo dizer, ou seja, os grupos profissionais de futebol fazem vacinação aos seus jogadores porque de todo não querem um grande investimento, não querem que falte um jogo, muitas vezes por estar com gripe. E certamente nesta época gripal vamos assistir isso mesmo, não é? Sim, muitos jovens agora a tomarem a vacina contra a gripe. Muito bem, muito obrigada pela sua questão, Fernanda. Vamos ouvir mais um telespectador, Liga de Famalicão, tem 66 anos, Luís Teixeira, bem-vindo ao consultório. Obrigada, menina Alexandra, obrigada também pela... Obrigada. E obrigado também ao seu doutor. Não sei, eu não sei se percebi 76, não é 76, menina? Não, eu disse 66, longe de mim dar-lhe mais 10 anos. Mais velho, caramba, obrigado. Não, tenho uma voz muito jovem. Tá, 66. Ok. Ora, doutor, eu ia colher a opinião do seu doutor sobre o seguinte, é assim, tenho 66 anos, como já foi dito, e então, eu, antes da pandemia, na altura de tomar a vacina da gripe, fui chamado ao meu centro de saúde com a intenção de tomar a dita vacina. Só que eu, mesmo tendo esta idade, eu não me lembro, doutor, de ter constipado e muito menos gripado. E então o que é que acontece? Eu fiz ver isso tanto à médica como à enfermeira,
E disse, olha, eu não queria tomar a vacina porque eu passa-se isto, eu nunca constipo, nunca gripo, não sinto, acho que não tenho necessidade de tomar a vacina. Mas pressionou, eu até fiquei com a ideia que a própria enfermeira ficou aborrecida de eu não aceder à toma da vacina. E então disse ao seu enfermeiro, há tanta gente que possivelmente precisa mais do que eu e está à falta de vacinas, ele é uma dessas pessoas, eu não tomo. E não tomei. O que é que o doutor me diz sobre isso? Agora, possivelmente vou ser pressionado da mesma maneira, agora para a mesma toma, mas eu, felizmente, continuo sem achar que não tenho necessidade de tomar a vacina, porque não tenho, quer dizer, não constipo, não gripo, olha, tenho sido saudável, gostava de colher a opinião do doutor. Muito obrigada, Luís, pela sua chamada. Vamos, de facto, ouvir, então, a opinião do Sr. Doutor. Obrigado, é uma questão pertinente porque tenho muitas vezes essa mesma situação colocada, ou seja, nunca me constipei porque é que hei de fazer agora, desta forma, hei de fazer a vacina da gripe. Há sempre uma primeira vez. E o aconselhamento, porque é que se aconselha acima dos 65 anos a fazer este perfil de vacina? Porque as nossas defesas não são as mesmas quando temos 30 nem 40. E, portanto, temos aqui a chamada uma defesa, uma quebra destas defesas imunológicas e temos necessidade de fazer um reforço do nosso organismo com este perfil de vacinas. Portanto, há aqui um forte aconselhamento para a fazer. Porque pode uma primeira vez ter gripe e muitas vezes aqui a questão da gripe até pode passar por ela de forma inócua. Faz um simples controle de sintomas e as coisas resolvem-se. Mas pode ter descompensação, pode ter uma sobreinfecção, pode ter associado depois uma pneumonia, pode ter uma extensão da sua doença, tal como aconteceu com o SARS-CoV, muitas pessoas passaram de forma ligeira a doença, mas pode ter aqui uma situação mais grave associada. E, portanto, a vacina ajuda e dessa forma, portanto, não vejo que insista com esse pensamento. Vacine-se, não tem nenhuma contraindicação e, acima de tudo, só pode beneficiar. Se puser numa balança, nos dois pratos, só tem benefício, não tem risco. Vai para o lado do benefício sempre o peso. A dúvida do Sr. Luís é, de facto, a dúvida de muitos portugueses também, não é? É que não seja vacinado? Exatamente. Claro, sim. Sim. Pronto, obrigado. Sr. Luís, com 66, foi um gosto ouvi-lo. Muito obrigada. Obrigado, igualmente com vocês. Obrigado. Bom dia para si. Muito obrigada pela sua chamada. Muito obrigada. Vamos ouvir mais uma telespectadora, Sr. Doutor. Maria Garcia, Liga da Amadora, tem 71 anos e uma questão relacionada com a sua filha. Bem-vinda ao consultório. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Então, é para que eu tenho uma menina, 16 anos, a Joana Jasmin. Sim. E ela apanhou a vacina que está-se a apanhar agora, no dia 3/7. E depois apanhou na primeira vez que ela apanhou, ela apareceu o período um bocadinho, depois parecia uma torneira. Quando apanhou a segunda vacina, a menina até hoje não tem menstruado. Agora, que a gente toma anualmente, a menina não tomou o ano passado porque eu não consegui na farmácia. Como ela é uma menina especial, então eu estou preocupada um bocadinho por essas duas razões. Eu queria, já marquei para ver se eu consigo comprar novamente a vacina para ela tomar este ano. Sim, Sr. Doutor, não sei se quer fazer aqui alguma questão relacionada com... Sim, eu não percebi se tem alguma patologia, alguma doença associada na sua filha. Sim, Maria. Tem sim. É uma menina que nasceu com 6 meses, não me lembra bem do nome que eu vou dizer, mas tem uma ligação do cérebro ao estômago. Sim. Nasceu com 6 meses. Muito bem. Portanto, e o ano passado a sua filha tomou a vacina e este ano não está a conseguir tomar, é isso? Vacina contra a gripe? Não. O ano passado não conseguiu apanhar a vacina. Uhum. Essa vacina é comprada na farmácia. Muito bem. Mas o ano anterior tomou a vacina? Tomou sim, tomou. Portanto, tomou. E agora quer saber se há algum problema por não ter tomado o ano passado? Sim. Pronto, mas este ano vai tomar a vacina ou ainda não sabe? Não, eu tenho que fazer o pedido na médica a nossa. Certo, certo. Mas eu já marquei na farmácia para vacina.
Portanto, à partida vai tomar a vacina este ano, certo? Sim, sim, sim. Pronto, só quer saber se há algum problema por não ter tomado o ano passado. Sim, em Muito primeiro bem. lugar. Sim, vamos então... E as Diga. vacinas que apanhou agora, por causa dessa doença, Sim. a menina apanhou a primeira no dia 3/7, estava no início do período menstrual. Sim. E então, eu também fui apanhar a Bia, que era AstraZeneca, no mesmo dia. O que aconteceu é que a menina deixou de menstruar até hoje. Muito bem. Tem 16 anos a sua filha? Tem 16 anos, amanhã faz 17. Muito bem. Sr. Doutor, aqui a questão Ok. de não ter tomado a vacina, vamos tentar ajudar então. Sim, há aqui algumas situações colocadas. Ainda não falei sobre a norma. A Direção-Geral de Saúde tem uma norma relativamente às recomendações para os grupos que devem ser vacinados. E pela descrição que foi feita, a filha desta senhora parece incluir-se num grupo de risco relativamente à forte recomendação para a vacinação gratuita neste grupo. Daquilo que eu percebi, existe aqui um problema na circulação do líquor a nível cerebral e a derivação aí para a parte digestiva, daquilo que eu percebi. E, portanto, há aqui uma forte indicação para fazer esta vacina relativamente à gripe. Outro problema colocado, eu acho que deve falar com o médico assistente, relativamente a aqui muitas situações que se colocam. Não vejo relação relativamente à questão do SARS-CoV, mais relacionado com a faixa etária, mas deve ser colocada essa questão junto do seu médico assistente. Portanto, vacine relativamente à questão da vacina de forma gratuita no centro de saúde. Não precisa de ir à farmácia, porque, de acordo com a norma da Direção-Geral de Saúde, este grupo está lá, específico, para ser vacinado no seu centro de saúde. E em relação ao facto de não ter tomado a vacina o ano passado, não tem problema nenhum, não é? Não, porque as vacinas são feitas de forma, são anuais, são, portanto, feitas para que estas estirpes mais envolvidas em cada ano e, portanto, em cada ano tem uma vacina diferente para a gripe. Muito bem, penso que Eu conseguimos todos ajudar. os anos, menina, todos os anos eu compro, porque a médica dá receita para comprar. Mas questiona a sua médica, porque se calhar faz parte do grupo prioritário em que tem a vacina de forma gratuita, não é? Portanto, questiona a sua médica sobre isso, está bem? Está bem. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Maria, pela sua questão. Muito obrigada. Sr. Doutor, vamos ouvir mais uma telespectadora. Maria Araújo, Liga de Gondomar, tem 72 anos. Bem-vinda ao consultório, Maria. Estou sim. Olá, boa tarde. Boa tarde. Pode fazer a sua pergunta. Olha, eu era fazer uma pergunta, se faz favor ao Sr. Doutor. É assim, eu já tomei a vacina de Covid, não é? Mas agora, eu nunca tomei a vacina da gripe. Da idade que tenho. Nunca tomei e nunca faço assim gripes fortes. Pronto, nunca tenho pago. E eu era para perguntar ao doutor se me aconselhava a tomar, porque assim, eu tomo um medicamento que é o Xarelto, que é para o sangue, porque eu há 4 anos tive uma trombovenosa numa perna. E então tomo o Xarelto. E eu era ver se não faz diferença tomar a vacina por causa desse medicamento. Muito bem, muito obrigada pela sua questão, Maria. Obrigada. Sem nenhuma contraindicação, está hipocoagulada com esta heparina de baixo peso molecular, uma nova heparina, e tem que atender só se eventualmente, em termos de hemograma, plaquetas, se as coisas hematológicas estão bem, mas não vejo nenhuma contraindicação relativamente a esse fármaco e a toma da vacina para a gripe. Portanto, vacine-se, não tem nenhuma contraindicação. Pronto, é o Xarelto que eu já tomo. Doutor, e é o seguinte, eu terei direito à vacina, assim, comprá-la, ir inscrever-me ao posto médico? Eu não percebi a sua idade. 72. 72 anos. Sim. Tem direito à vacina gratuita, basta agendar com os enfermeiros no seu centro de saúde, e agenda ao dia e vai fazer de forma gratuita. Nem sequer precisa frequentar o médico. Pronto, é só inscrever-me, fazer a inscrição com o enfermeiro. Pronto, doutor, e o meu medo é por causa do medicamento que tomo, se às vezes interfere com a vacina, que eu já tinha medo de tomar a vacina de Covid, mas pronto, fui tomá-la e pronto, tive uma pequena reação na primeira, na segunda já não tive. Mas agora da vacina da gripe, como eu nunca tomei,
estava assim com a ideia de, sei lá, se calhar seria melhor tomar, mas por causa do medicamento tinha um bocadinho de receio. Mas então, não tenha receio. Pode ter depois uma situação transitória, eventualmente, ou não ter, relativamente a uma síndrome febril, mas facilmente controlável com paracetamol. E, portanto, poderá fazer isso de forma... Mas fale com o seu médico assistente relativamente a estas dúvidas que tem. Ele conhece muito melhor a sua situação clínica e aconselha de forma bem mais eficaz. De qualquer das formas, a minha opinião é que faça a vacina sem receio. Muito obrigada, Maria, pela sua chamada. Tá, muito obrigada. Sim. Continuação de um bom dia para si. Muito obrigada. Sr. Doutor, vamos ouvir a última telespectadora da tarde de hoje, Preciosa Vaz, Liga de Lisboa, tem 76 anos. Bem-vinda ao consultório. Olá, Preciosa. Olá, boa tarde. Boa tarde, pode fazer a sua pergunta. Sim, acho agora. A minha pergunta é o seguinte. Olha, eu já há um tempo, bastante coisa de um ano e tal, tenho uma tosse. Mas uma tosse normal, parece uma tosse de ter um pulmão cheio de expectoração, assim, uma coisa muito esquisita. E quando sai aquela expectoração, sai branquinha, e com aquela expectoração parece uma cara de ovo. Assim. E não tenho febre, não tenho... Só é aquela tosse assim. Eu já tenho feito exames, e agora já tenho 2 exames até para fazer com esse respeito, que anda no meu médico de família, não é? Portanto, no centro de saúde. E ele está-me a mandar fazer exames. Já fiz uma data de exames, fiz agora um TAC, ainda não sei o resultado, porque ainda não mostrei ao médico. E essa tosse nunca mais me passa. E tenho do lado esquerdo, na narina esquerda, ao tempo que me solto para dentro, não é? Que faço aquela aspiro para dentro, uma coisa que me passa na garganta e parece, imagina que está ali inchada. Não me dói, só sinto aquela impressão assim, na narina a cair para a garganta. E isso faz-me uns nervos terríveis, porque, pronto, dá-me a impressão que tem ali qualquer coisa que não está bem. Muito bem. Vamos ouvir então a opinião do Sr. Doutor perante este quadro que nos apresentou. Nós não podemos transformar o programa consultório numa teleconsulta. É verdade. Aconselho-a sempre a falar com o seu médico assistente. Daquilo que descreveu, ou seja, podemos ter aqui muita coisa envolvida, desde o aparelho respiratório superior, desde os nossos seios perinasais, a questão do nariz e toda a árvore respiratória. Nós temos no nosso epitélio respiratório glândulas que por si podem produzir essas secreções que me fez essa referência. Agora, a única coisa que eu lhe posso dizer é, na sua faixa etária, tem direito à sua vacina da gripe de forma gratuita. Relativamente ao restante, se já fez exames, fala com o seu médico, porque, repare, tudo que é corpo estranho na via aérea e as secreções produzidas por essas glândulas funcionam um pouco como um corpo estranho, e a tosse é um bom indicador, que é um indicador de que expulsa esse corpo estranho, expulsa essas secreções. E, portanto, a tosse pode ser motivada por isso. Por isso mesmo, falo com o seu médico para uma melhor investigação relativamente ao que se passa na via aérea superior e na parte inferior do pulmão, e com certeza ela ajuda. Preciosa, muito obrigada pela sua chamada. Muito obrigada também a todos os telespectadores que quiseram participar em direto e fazer a sua questão ao Dr. Luís Rocha, a quem agradeço também a presença. Muito obrigada, Sr. Doutor, por nos ajudar aqui a esclarecer todas estas dúvidas, nós também, e dos nossos telespectadores.